Padre Fábio, meu nome é Patrícia. Eu sempre enxerguei o sexo como violência. Por isso eu tenho muitas dificuldades com a minha sexualidade. Tenho medo dos homens e isso está em mim desde a minha infância. Sempre ouvia que o ser humano nasce de um ato pecaminoso. Tenho 32 anos e nunca namorei. Padre, talvez o fato esteja num acontecimento que minha mãe sofreu. Durante a gravidez, a minha mãe foi ameaçada por 5 homens e ela só escapou por graça de Deus. Ela estava grávida de 6 meses. Depois desse susto, dizem que eu fiquei sem me mexer no ventre da minha mãe por mais de 12 horas. Gostaria muito que o senhor me ajudasse. É a Patrícia. É interessante, né? É aí que a gente fica pensando o quanto que uma mãe, no momento que está grávida, ela já passa uma série de informações para o filho, né? Pensa bem, essa menina estava com 6 meses de gestação, quando a mãe quase sofreu esse abuso sexual. Na carta ela explica um pouco melhor. A mãe foi quase abusada sexualmente por esses 5 homens, que não chegaram a violentar sexualmente, mas foi uma ameaça muito concreta, e escapou ali por um milagre. Essa menina parou de se mexer, ficou quieta no ventre por mais de 12 horas, e hoje ela tem esse trauma, ela nunca lidou bem com a sexualidade. E sexualidade, ela é a totalidade da nossa vida, né, gente? A sexualidade, nós não podemos compreender sexo como genital, não. Sexualidade é o conjunto da vida, todos os afetos, todas as nós somos sexuais o tempo todo. Você tem, por exemplo, o tempo todo você estabelece com as pessoas relações sexuais. Pode parecer estranho isso para você. Relação genital é uma coisa, relação sexual é outra. A relação é sempre sexual, porque você está agindo de acordo com os seus mundos. O seu mundo afetivo, o seu mundo sexual é uma totalidade. Você não age somente com o seu sexo, né? A relação genital é o momento em que você tem a sua função sexual estabelecida. Mas tudo que você é, tudo que você sente, nasce da sua sexualidade. É a totalidade dos seus afetos. E muitas vezes nós não sabemos lidar com a sexualidade justamente por causa dos traumas. Eu sempre digo, o ser humano é muito mal amado. E cada vez mais mal amado. Justamente por causa das grandes dificuldades do nosso mundo afetivo. Nós somos muito transitórios, né? Um na vida do outro. Nós somos muito passageiros. Nós somos muito volúveis nas nossas relações humanas. E isso tudo vai ficando como um obstáculo. Aí, se você já pega uma pessoa que já tem dificuldade com a sexualidade, a dificuldade dela será ainda maior. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, muitas vezes nós precisamos de processo terapêutico. Às vezes existem situações na nossa vida que elas precisam ser reorientadas. E a gente não precisa ter medo de buscar um bom profissional que de fato vá agir com responsabilidade diante do seu problema. Agora, o que eu sugiro é que a gente busque a leveza da sexualidade, que não é genitalidade, é muito mais do que isso. A leveza da sexualidade consiste em nós estarmos com os afetos mais ordenados no dia a dia, né? A gente não ter medo de amar, a gente não ter medo das pessoas. Por mais que o contexto hoje seja do passageiro, quantas vezes a gente encontra as pessoas com medo de amar? Ah, padre, eu já fui traída tantas vezes, eu já fui abandonada tantas vezes, eu já fui esquecida tantas vezes, que hoje eu tenho medo de estabelecer um novo relacionamento. Não, a gente precisa se permitir um pouco mais, né? E às vezes as nossas dificuldades de relacionamento, elas estão justamente nos medos que a gente alimenta por causa das nossas frustrações. Nós temos muito medo das frustrações. E frustrado, todo mundo já foi um dia. Mas isso não pode ser o fim. Tem que ser apenas mais uma ponte para um recomeço, né? A gente não tem que ter medo do amor. A gente não tem que ter medo das novas experiências. E às vezes essas paradas, esses momentos que você acha que o amor não vai acontecer mais na sua vida, por causa daquela grande desilusão, isso acontece. E às vezes, Patrícia, você esteja vivendo esse processo. Porque teve uma situação traumática um dia na sua vida, você de repente internalizou que o sexo é uma coisa ruim, você cresceu escutando esse discurso, lamentavelmente esse discurso ele existiu e ele existe mesmo, a não compreensão da sexualidade como um valor.
mesmo porque o sexo ele banaliza muito facilmente a pessoa. Hoje é muito fácil uma pessoa ser banalizada sexualmente. Aliás, grandes portas de frustrações são abertas ali, na sexualidade. Quando você é explorada sexualmente, quando você é tratada como se fosse um objeto. Então tudo isso traumatiza mesmo. Mas minha filha, tente redimensionar isso dentro de você, procurando ajuda, no seu caso aqui você precisa mesmo de ajuda, e, à medida do possível, vai fazendo o seu esforço para você voltar a amar a sua sexualidade e, sobretudo compreendê-la dentro desse contexto de totalidade na sua vida, e não apenas como genitalidade.